Eu precisei me perder muitas vezes para entender que não era sobre tempo, era sobre verdade. Por anos eu busquei transformação como quem corre atrás de algo distante, tentando controlar o mundo lá fora, enquanto ignorava o que acontecia dentro. Mas foi num instante, num pequeno instante de rendição, que tudo começou a mudar. E eu descobri algo que ninguém nunca me contou. Não é necessário lutar por anos. Basta 20 segundos de presença real para acessar um novo estado de ser. As pessoas vivem presas na ideia de que mudar exige tempo, exige dor, exige esforço contínuo. Mas a mente não se transforma com esforço. Ela se transforma com coerência. E a coerência começa quando o que eu penso, sinto e faço se alinham com o agora. Essa é a chave que ninguém está ensinando com profundidade. Por isso, eu decidi gravar este momento. Porque o que você está prestes a ouvir não é uma técnica. É um espaço, um campo, uma vibração que só pode ser acessada por quem escolhe parar por dentro. Esse vídeo não é uma explicação, é um portal. Um portal para uma mudança real. Mas não qualquer mudança. Uma mudança que começa dentro, se expande no corpo, atravessa o campo e toca a realidade lá fora. E tudo isso sem esforço. Porque quando você se entrega com verdade, o campo responde com precisão. É assim que as sincronicidades acontecem. É assim que a cura começa. É assim que o impossível se aproxima. Eu já vivi preso em ciclos de distração por anos. Ocupado demais, acelerado demais, pensando em tudo e sentindo quase nada. Eu acreditava que precisava de muito tempo para mudar. Anos de estudo. Décadas de prática. Mas foi num momento de silêncio absoluto que eu experimentei algo que nenhuma informação me deu. Presença. Aquela sensação de estar exatamente onde eu deveria estar por inteiro. Sem ruído. Sem exigência. Só verdade. E foi ali que algo aconteceu. Meu corpo começou a responder como se tivesse escutado um comando esquecido. Meu coração desacelerou. Meus pensamentos se organizaram sem esforço. Eu senti o campo ao meu redor se ajustar, como se reconhecesse que eu finalmente estava prestando atenção. E tudo isso em poucos segundos. Não foram horas de meditação, foram segundos. E esses segundos valeram mais do que anos repetindo os mesmos padrões. Percebi que a mente não precisa de tempo para mudar. Ela precisa de verdade. E a verdade aparece quando eu estou presente. Eu não estou falando de ficar parado. Estou falando de estar inteiro, sentindo cada respiração como uma escolha consciente, cada batida do coração como uma lembrança de que eu estou aqui. E é aqui que tudo começa a se transformar. Desde então, antes de reagir, antes de decidir, antes de falar, eu paro. 20 segundos. Eu fecho os olhos, inspiro e deixo o corpo lembrar que ele não está sozinho, que existe inteligência ali, que existe energia esperando ser redirecionada. E nesse pequeno espaço de tempo, eu tenho o poder de mudar a direção da minha vida, não mais no piloto automático, mas com presença. Eu não preciso entender tudo para começar, só preciso estar. E quanto mais eu pratico isso, mais rápido eu acesso o que sempre esteve disponível. Paz, clareza, propósito. 20 segundos, às vezes menos, mas sempre reais. E se eu posso mudar em 20 segundos, o que mais está pronto para ser transformado dentro de mim? Durante muito tempo, eu fui movido pela busca. Busquei respostas em livros, em palestras, em conversas, em mestres, em tudo que pudesse me dar sentido. E quanto mais eu procurava fora, mais distante eu me sentia de mim mesmo. Era como se tudo estivesse certo, mas nada funcionasse. Até que eu cansei. E no cansaço, eu calei tudo. Foi no silêncio que encontrei o que nenhuma explicação me deu. Quando o mundo lá fora parou de fazer barulho, eu comecei a escutar algo dentro. Não era uma voz, nem uma ideia. Era uma sensação de verdade. Uma presença firme e suave, dizendo que eu já sabia. Eu percebi que estava tentando resolver minha mente com a própria mente. E isso só gerava mais ruído. Mas o corpo sabia. O coração sabia. O campo sabia. Eu só precisava escutar com outra parte de mim. No começo foi desconfortável. O silêncio me confrontava. Trazia à tona tudo o que eu evitava sentir.
Mas eu fiquei. Eu respirei. Eu ouvi a dor, a dúvida, o medo, sem querer mudar nada. E foi assim que eu comecei a mudar. Não pela força, mas pela escuta. Era como se o silêncio me reestruturasse por dentro. Como se cada espaço vazio abrisse espaço para uma nova versão de mim. Eu notei que minha mente estava sempre buscando soluções lógicas, mas o que eu precisava era de um estado de entrega, de conexão, de coerência. E isso não vem do pensamento, vem da sintonia, vem da coragem de ficar em silêncio e deixar que o corpo fale. E ele fala, ele mostra, ele sente. E quando eu deixei de tentar entender, eu comecei a integrar. Hoje, toda vez que me vejo buscando demais fora, eu paro, eu volto, eu silencio. E o que antes era incômodo, agora é refúgio. Porque nesse silêncio, eu não me perco, eu me encontro. E nesse encontro, minha mente já não é mais a mesma. Ela se alinha, ela se abre, ela se transforma. Porque a resposta não vem de fora, ela emerge de dentro. Eu cresci acreditando que precisava pensar certo o tempo todo, que o segredo era controlar a mente, afastar pensamentos ruins, repetir frases motivadoras. E eu tentei, repeti afirmações, treinei o foco, forcei o otimismo, mas por dentro, continuava sentindo a mesma coisa. Até que, numa manhã comum, eu parei tudo e apenas respirei, de verdade, profundo, presente, sem esperar nada. E aquilo mudou tudo. Foi nesse momento que eu entendi. Uma respiração feita com consciência vale mais do que 1000 frases bonitas ditas no automático. O meu corpo escutou. O campo ao meu redor reagiu. A vibração mudou. E tudo porque eu escolhi parar de tentar forçar a mente e comecei a habitar o corpo. Eu senti a energia se mover com o simples ato de inspirar com intenção. Foi como acender uma luz num lugar que estava esquecido. A mente pode duvidar, mas o corpo sente. Quando eu respiro com verdade, é como se eu dissesse ao universo: eu estou aqui, estou pronto. E algo se alinha, algo responde. É sutil, mas é real. E não exige esforço, não exige luta, só exige presença. E isso está disponível o tempo todo. Eu só preciso lembrar. Desde então, a respiração se tornou meu portal. Antes de qualquer prática, antes de qualquer decisão, antes de qualquer medo, eu respiro. 3 vezes, 4, o quanto for necessário. E nessas respirações eu não estou apenas oxigenando o corpo, estou limpando a mente, estou enviando um sinal ao campo. Eu mudei meu estado, e quando eu mudo por dentro, tudo começa a se mover por fora. Eu deixei de depender de pensamentos bonitos. Agora, eu habito minha frequência, e isso começa com uma escolha simples: respirar com consciência. É assim que eu entro em coerência. É assim que eu reprogramo. E toda vez que esqueço, eu só preciso voltar. Uma respiração, um instante. Uma vibração diferente. E o campo responde. Durante muito tempo eu achei que precisava esperar. Esperar a dor passar. Esperar o tempo certo. Esperar as condições mudarem. E eu esperava. Com fé, com paciência, com esforço. Mas por dentro, continuava igual. Até o dia em que, num instante de verdade, eu decidi parar de adiar. Eu parei de esperar o tempo curar e comecei a colocar intenção real no agora. E ali, tudo começou a se curar. O que me curou não foi o passar dos dias. Foi o momento em que eu disse: basta. O momento em que eu senti de verdade que queria algo diferente. Quando a intenção saiu do pensamento e entrou no corpo, no coração, no campo. Eu me tornei aquela decisão. E naquele instante, o que parecia impossível começou a acontecer. Não porque o tempo passou, mas porque eu me alinhei com algo maior dentro de mim. Foi ali que eu entendi. O tempo só repete o que eu não mudo. E eu estava repetindo dor, padrões, histórias. Não por maldade, mas por inércia. Por falta de consciência. Até que eu vi que um segundo de intenção pura, sem dúvida, sem distração, sem máscara, é mais poderoso que anos de espera. E essa intenção só pode nascer quando eu paro de fugir de mim. Eu comecei a aplicar isso em tudo. Quando estou diante de uma decisão difícil, eu paro. Silencio. Sinto. E coloco ali uma intenção clara. Eu não me escondo.
Eu me exponho ao campo. E esse campo responde com precisão, porque ele não escuta o que eu digo. Ele escuta o que eu vibro. E se minha vibração é inteira, ele me dá exatamente o que eu sou naquele momento. Hoje eu sei, o milagre não tem prazo. Ele tem intensidade. Ele tem presença. Ele tem verdade. E isso não se mede em dias ou meses. Se mede no agora. Quando eu decido, com cada célula do meu corpo que estou pronto, o tempo deixa de ser obstáculo e a cura começa. Durante muito tempo eu tentei controlar tudo. Cada passo, cada resposta, cada resultado. Eu achava que segurança era ter domínio sobre cada detalhe. Mas quanto mais eu controlava, mais a vida me escapava pelos dedos. E no fundo eu estava cansado. Cansado de tentar prever, de tentar entender, de tentar forçar. Até que eu soltei. Eu deixei ir. E foi ali, no vazio do controle, que eu senti a presença do agora. Eu não fui empurrado. Eu escolhi. Escolhi confiar. Escolhi parar de brigar com o momento presente. E nos primeiros segundos, foi assustador. A mente gritava pedindo garantias. Mas o coração dizia, fica, respira, permanece. E eu fiquei. E ali, naquele instante, eu senti algo que nunca veio da lógica. Veio da entrega. Veio da confiança que só nasce quando a gente se rende. Foi nesse espaço de rendição que eu toquei a verdade. Não a verdade como conceito, mas como estado. Um estado de presença viva onde nada falta, nada sobra. Onde tudo simplesmente é. E naquele espaço, eu fui tocado por algo maior do que eu. Algo que me acalmou sem palavras. Algo que me reconectou sem esforço. Era como se o campo dissesse, finalmente você parou de resistir. Desde então eu busco menos controle e mais confiança. Quando as coisas apertam, eu não acelero, eu pauso. Eu me abro para o agora, mesmo sem saber o que ele vai trazer. Porque eu já vivi o que acontece quando confio. Eu já senti o alívio. Já vi as coisas se moverem sozinhas, sem a minha interferência. E tudo começou quando eu decidi, não preciso mais controlar. A verdade não precisa ser buscada. Ela se revela quando eu saio da frente. E isso só acontece quando eu confio. Quando eu escolho não saber e ainda assim permanecer. Quando eu permito que o agora seja suficiente. E toda vez que faço isso, mesmo por poucos segundos, algo dentro de mim desperta. E o campo responde. Por muito tempo eu esperei os resultados aparecerem para então me permitir sentir diferente. Eu dizia a mim mesmo que precisava ver para acreditar, como se a evidência fosse o sinal de que tudo estava funcionando. Mas isso me mantinha preso ao velho eu, reagindo, esperando, duvidando. Até que um dia eu inverti a ordem. Eu escolhi sentir primeiro, e aquela escolha mudou minha realidade. No início parecia estranho. A mente dizia que era mentira. Como eu podia me sentir próspero se não tinha dinheiro? Como eu podia sentir amor se estava sozinho? Mas eu continuei. Eu fechei os olhos e invoquei a emoção como se já fosse real. Eu pratiquei sentir gratidão antes de ter o motivo. Alegria antes da conquista. Paz antes da solução. E algo começou a mudar. Dentro e fora. Eu entendi que o campo não responde ao que eu peço, mas ao que eu sou. E o que eu sou é o que eu sinto. Mesmo que ninguém veja. Quando eu vibro uma emoção elevada, eu mudo a frequência que emito. E nessa nova frequência, novas realidades se tornam possíveis. Porque eu já não sou mais o mesmo. E se eu mudo, o campo muda comigo. Essa foi a chave. Eu deixei de esperar para reagir. Passei a criar de dentro. A antecipar o que ainda não chegou com o sentimento de quem já vive aquilo. E quanto mais eu fazia isso, mais coincidências aconteciam, mais respostas chegavam, mais sincronicidades me encontravam. Não era mágica, era coerência energética. Hoje, quando algo parece distante, eu não espero. Eu sinto. Eu enceno dentro de mim o que quero viver por fora. Eu sou antes de ver. E por isso, eu vejo. A realidade não é algo que me acontece. Ela é algo que eu convoco, com cada emoção que decido habitar. E tudo começou quando escolhi sentir antes de saber. Eu me peguei vivendo os mesmos dias com as mesmas emoções, as mesmas histórias, as mesmas desculpas. Era como um ciclo invisível.
Acordava com esperança, mas ao final do dia, tudo era igual. Eu percebia que, sem querer, estava reencenando meu passado a cada pensamento automático, a cada reação conhecida. E isso só mudou quando eu tomei uma decisão real. Eu não sou mais aquela versão. No início, a mente resistia. Ela me puxava de volta para a zona de conforto, me dizendo que era mais seguro repetir do que criar. Mas eu insisti. Comecei a observar meus próprios gatilhos, a questionar o que eu pensava logo ao acordar, a escolher uma nova emoção, mesmo que estranha, mesmo que desconfortável, porque eu sabia que se eu continuasse igual, nada mudaria. Eu entendi que, para criar o novo, eu precisava ser o novo. E ser o novo exige coragem, exige atenção, exige presença. Cada vez que eu interrompo um velho hábito, mesmo que por segundos, eu abro um portal. Um espaço entre o velho eu e a nova possibilidade. E é ali, nesse espaço sutil, que a transformação começa. Não de uma vez, mas de decisão em decisão. Eu passei a usar meu corpo como radar. Quando ele queria reagir no automático, eu respirava. Quando o pensamento antigo vinha, eu escolhia outro. Quando a emoção do passado tentava dominar, eu mudava o estado. Pequenas escolhas, micro-vitórias. Mas cada uma delas me distanciava do antigo e me aproximava do futuro que eu desejava habitar. E isso era libertador. Hoje, eu não fujo do passado, mas eu não vivo mais preso a ele. Eu o honro, mas sigo. E cada passo novo que dou, mesmo pequeno, é uma declaração ao universo. Eu estou criando uma nova versão de mim. E essa criação começa agora. Eu sempre achei que precisava de muito esforço para mudar minha vida. Que precisava estudar mais, praticar mais, entender tudo. Mas um dia, eu parei. Eu respirei fundo e por apenas alguns segundos deixei tudo cair. As ideias, os planos, as perguntas. Eu não tentei consertar nada. Eu apenas me rendi. E ali, naquele instante sem controle, uma nova energia entrou. Foi como atravessar uma porta invisível. O corpo ficou mais leve, a mente mais quieta, o coração mais aberto. Eu não estava tentando atrair nada. Eu estava apenas sendo. E foi nesse ser, nesse estado de entrega total, que eu senti o campo se reorganizar. Como se todas as possibilidades que estavam bloqueadas começassem a se aproximar de mim. Eu não forcei. Eu me alinhei. A mente dizia que era pouco tempo, que 20 segundos não bastavam. Mas o corpo sabia. Ele reconheceu a verdade daquele momento. A vibração subiu. A emoção se expandiu. E mesmo sem entender, eu percebi que algo dentro de mim havia mudado. E porque eu mudei, o mundo começou a responder de outra forma. Desde então, eu parei de medir o tempo e comecei a medir a entrega. Porque não é a quantidade de minutos que importa, é a qualidade da presença. Quando eu me entrego por inteiro, mesmo que brevemente, eu saio da frequência do medo e entro na frequência da criação. E ali, tudo é possível. Não porque eu mereço mais, mas porque eu me tornei disponível. Hoje, se eu sinto que estou bloqueado, eu não luto. Eu paro, fecho os olhos, respiro, me entrego por 20 segundos, por inteiro. E sempre, sempre, algo se realinha. Porque nesse curto espaço de tempo, eu saí da resistência e entrei no fluxo. E no fluxo, a vida me encontra. Se tem algo que eu aprendi, é que a transformação não vem de fora. Ela começa dentro. E às vezes, tudo o que você precisa são 20 segundos de presença verdadeira. Um instante em que você para, respira e decide não repetir o que sempre fez. Esse pequeno espaço de consciência já muda a frequência. E quando a frequência muda, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. Agora que você ouviu até aqui, o convite é simples. Não adie. Aplique. Escolha um momento do seu dia. Pode ser agora. E respire com intenção. Feche os olhos e sinta o que está presente aí dentro, sem julgamento. Você não precisa de mais tempo. Você só precisa se entregar, mesmo que por poucos segundos, com verdade. E depois, observe. O campo vai te mostrar o resto. Se essa mensagem tocou algo em você, se despertou clareza, leveza ou vontade de mudar, lembre-se,
Essa transformação está só começando. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse momento com alguém que também precisa parar e ouvir a verdade que transforma.